Somos uma geração de conquistadores, a parte 7. Diga, eu faço parte de uma geração de conquistadores. Efésios 3, 20 e 21. Diz a palavra do nosso Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Pai de amor, de bondade, Senhor, a Ti seja a glória, por todas as gerações, para todos sempre. E eis-nos aqui, Pai, para render a Ti o que lhe é devido: a honra, a glória, o louvor, a adoração. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor, por tudo que Tu és. Te amamos, Senhor, por tudo que Tu fazes em nossa vida, pois a nossa vida é Tua. Tu és o nosso dono. Somos propriedade exclusiva de Deus. E vivemos, Senhor, para Te servir. Vivemos para Te adorar. Vivemos, Senhor, não conforme queremos, mas conforme Tu nos ensina. Somos ovelhas. Somos ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Ovelhas que confiam no bom pastor. Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos dá o caminho, o Deus que nos mostra por onde devemos andar e como devemos andar. Tu és um Deus justo, um Deus reto, o único e verdadeiro Deus, Deus soberano, todo-poderoso, o grande eu sou, o Rei de reis e Senhor de senhores, que faz todas as coisas conforme lhe apraz, conforme o propósito da Sua vontade, o conselho da Sua vontade. E eis-nos aqui, Senhor, dentro deste propósito divino e maravilhoso, para vivermos um plano perfeito de vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, nesta noite, Jesus, mais uma vez eu lhe peço, com toda a submissão, com toda a humildade, com todo o temor e santo tremor, que o Senhor fale pela minha boca. As minhas palavras, Jesus, não sejam as minhas palavras, mas as Tuas. Que traga, ó Deus, para a Tua igreja a edificação, a transformação, as mudanças necessárias, ó Deus, para uma vida de conquista, para uma vida, Senhor, abundante de fato, a vida que na cruz do Calvário foi consumada a nosso favor. Eis-me aqui, Senhor, em Teu nome, Jesus, para Te servir e servir aos meus irmãos, fazer a Tua vontade e não a minha, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém, amém e amém. Meu amado e querido filho,
Ministro Vinícius, obrigado. Minha querida e amada, abençoada esposa, minha pastora Dani, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres chamados por Deus para reinarem em vida por meio de Cristo, para conquistarem aquilo para o que também foram conquistados por Cristo Jesus. Se eu creio na palavra de Deus, se eu confio na palavra de Deus, eu recebo o poder de Deus na minha vida. Pois há poder na palavra de Deus. Pois a palavra é o próprio Deus. A palavra é Jesus. Então é pela palavra que Deus opera. Diga isso, é pela palavra que Deus opera. Diga, Deus opera através da minha vida e em minha vida pelo poder da palavra. Amém. Glória a Deus. É pela palavra que milagres acontecem. É pela fé na palavra que uma vida pode mudar. Seja de um homem, seja de uma mulher, seja de um jovem. A fé na palavra, ela traz resultados. Ela traz mudanças. E eu preciso estar aberto a isso. Porque o Senhor, Ele me ensina isso, Ele me prepara para isso. E depois, eu preciso viver essas coisas. Então, se eu tenho a mente fechada para isso, as coisas não vão acontecer na minha vida. Nós estamos inseridos numa geração de conquistadores. Nós somos uma geração de conquistadores. E isso é muito importante, amado. Isso é muito importante, eu entender que eu preciso viver pela palavra. O mundo aí fora, ele faz de tudo para nos seduzir. E nós passamos muito mais tempo no mundo do que na igreja. Pastor, mas eu sou espiritual. Glória a Deus que você é espiritual. Mas não é porque você é espiritual que o diabo não vai investir na tua vida. Que o diabo não vai querer dar pancada em você para tentar fazer você andar como o mundo anda. Então, é algo muito sério esta questão em relação ao se viver a palavra de Deus. Ao receber o conhecimento e aplicá-lo diariamente na nossa vida. Em Isaías 55:11, a palavra diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando nós lemos uma palavra, quando nós recebemos uma palavra que vem da parte do Senhor, esta palavra, amado, ela vem com um propósito de Deus para a nossa vida. O Senhor diz que esta palavra, ela vai prosperar naquilo para que ela foi designada. Então, quando a palavra encontra fé, a mistura destas geram resultados na vida. Então, quando a palavra vem e encontra fé, e a palavra é misturada com a fé, isso gera poder de Deus na nossa vida. A fé, dom de Deus, ela se alimenta justamente da palavra do Senhor. Em Jeremias 1,12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Deus que deixou esta palavra
e que chegasse a nós na data de hoje, este mesmo Deus é o Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então as conquistas reais na vida, elas vêm através da palavra de Deus, igreja. Então são conquistas que nos alegram, que nos preenchem. São conquistas que de fato cumprem em nós o propósito de Deus para o nosso viver. Cada um de nós viemos a este mundo com um propósito específico. Cada um de nós temos um propósito específico. Jeremias 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aleluia! E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Assim é com você também. Mas pastor, eu ainda não sei o meu propósito de vida. Pode ser que alguém diga isso, que ainda não sabe o que está fazendo aqui neste mundo, que simplesmente pensa que foi gerado num ventre, nasceu, cresceu, estudou, aprendeu, agora trabalha, talvez tenha se casado, talvez já tenha até filhos, e agora está esperando a morte. Assim como muitas pessoas passam por este mundo, amado. Eles pensam que o único propósito de vida é esse: nascer, crescer, multiplicar e morrer. Não é. Não é. Deus tem um propósito específico para com cada um de nós. Então a primeira coisa que você deve saber é que você vive para viver a palavra de Deus. Olha, o que você tem que saber, a primeira coisa que você vive é para viver a palavra de Deus. Não é para fazer nenhuma outra coisa. A primeira coisa é essa. Você foi chamado para frutificar para Deus. Não, pastor, eu vivo para trabalhar. Amado, não é. Não, eu vivo para minha família. Não é. Você vive para viver a palavra de Deus. O resto se agrega nesta conduta e postura. Então, o primeiro é viver para a palavra. Viver para frutificar para Deus. Em João 15, 2-7 e 16, nós lemos isso na quinta-feira, vamos ler novamente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O maior propósito de Deus com a sua vida é este, amado.
ser limpo pela palavra, permanecer em Jesus, que é a palavra, viver em Jesus, que é a palavra, todos os dias, frutificando para o Senhor e conquistando a vida que Deus determinou para você. Então, há um desígnio para ser conquistado, há um propósito para ser conquistado, que muitos ainda não conquistaram, amados. Então eu venho em nome do Senhor dizer que a conquista maior é esta: viver o propósito de Deus nesta terra. Os nossos olhos devem estar nisso. Os nossos olhos devem estar colocados nisso. Paulo diz, não olhem para as coisas terrenas. Não busquem as coisas terrenas. Olhem para as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso que, o que é que está me dominando? O que é que está falando mais alto na minha vida? São as coisas terrenas ou são as coisas do alto? São as atrações, os manjares do mundo ou o que é espiritual? Eu preciso tomar muito cuidado com isso, para que eu não perca o foco do desígnio de Deus para com a minha vida aqui nessa terra. Isso é o mais importante, conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. E o que é, pastor? Ser igual a Ele. Viver uma vida de santidade. Ser, de fato, um discípulo de Cristo. Dar frutos para Deus. Frutos que permaneçam. Romanos 8, 29 e 30 diz, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí, para que você foi chamado? Aos que de antemão conheceu, você foi conhecido antes da fundação do mundo. E aí predestinado para ser o quê? Conforme a Jesus. Conforme a Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o maior propósito de Deus para com a sua vida, com a minha vida. Isso é a maior conquista, amado, de um filho de Deus nessa terra. Mas pastor, talvez você pergunte, e as outras conquistas? Eu acabei de dizer, você não pode ficar com os olhos nela. Você tem que ter metas, sim. Projetos, sim. Mas você não pode viver pelas suas metas. Ou para as suas metas. Você não pode viver para os seus projetos e propósitos. Você tem que viver para o propósito de Deus. Tem pessoas que atropelam, amado. Colocam o carro na frente dos bois e acham que está no propósito de Deus. Não estão. Estão vivendo uma vida própria. Estão vivendo aquilo que elas acham que lhes convém. Então nós precisamos ter esse cuidado para não sermos reprovados pelo Senhor. As outras conquistas é uma consequência. É algo que vem depois daquilo que eu busco conquistar. Então, se eu busco conquistar aquilo para qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus, as conquistas de vida, elas são consequência. Estão entendendo? Elas vão vir. Nada vai impedir, amado. Nada vai impedir. Porque se eu estou na obediência a Cristo, se eu estou prosseguindo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, se eu estou no foco, se eu estou nele e ele em mim, se eu não me separo da palavra, nada vai dar errado na minha vida. E no tempo do Senhor, tudo vai aparecer. Tudo vai aparecer. A palavra, amado, ela se cumpre pela fé.
Ou eu creio ou eu não creio. Então, se eu creio, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Essas todas aqui que Jesus está dizendo, mano, que o Senhor está falando, se refere a coisas materiais. Sim ou sim? Sim. Coisas materiais. Jesus está dizendo assim, olha, busca em primeiro lugar meu reino e minha justiça. Todas as coisas materiais vão te ser acrescentadas. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, é o Senhor quem faz chegar as oportunidades à tua vida. É o Senhor, mano, quem te faz prevalecer. É o Senhor quem te dá força para você crescer na vida, para você conquistar, para você, sabe, desfrutar de uma vida de prosperidade. Olha lá, versículo 1 a 16, olha lá. Ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Tem noção, amado, do que Deus tem para a tua vida? Versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro. É promessa de Deus aumentar dinheiro na nossa vida. E ser abundante tudo quanto tens, aleluia. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná,
que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Recebe aí, amado, para a tua vida. Recebe para a tua vida o bem que Deus tem para ti, para a tua família, para a tua casa. Amado, a vida abundante, ela chega depois da obediência ao propósito. E quando que ela chega? Ela vai chegar. É no tempo do Senhor. Às vezes vem aos poucos e vai aumentando, às vezes vem de uma vez. Deus tem os seus meios. Então a nossa vida pertence a Deus. Ouça, eu hoje não me preocupo com mais nada. Antes, amados, eu era um homem que era muito preocupado. As preocupações minhas hoje são o quê? Sabe, a palavra, ficar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade dele, sabe, cumprir com excelência aquilo que ele coloca nas minhas mãos. E o que mais? O resto eu não esquento mais não. Quem quer obedecer, obedece. Quem não quer, não ligo. Não ligo mais, amado. Não ligo. Porque eu sei que eu estou aqui ensinando o que é reto. Eu sei que eu estou ensinando aqui aquilo que é Deus que está mandando. E até com a minha própria vida, em relação a alguns assuntos, que eu preciso passar por eles, que eu estou inserido em algumas situações, eu estou descansado no Senhor. Minha esposa sabe disso. Ela é testemunha de como eu sofria com questões, com situações até de família. E hoje, não mais. Não me preocupo mais. Eu quero estar dentro deste propósito de Deus para a minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem de fato para a minha vida. Eu tenho desejos, eu tenho sonhos. E a palavra diz que aquilo que eu pedir em oração, eu vou receber. Amém? Não é isso? Nós não acabamos de ler aqui em João, no capítulo 15. Olha lá, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, eu fui escolhido por Deus para quê? Para dar fruto. Você foi escolhido por Deus para quê? Para dar fruto. Então, esse é o maior propósito, esse é o maior desígnio de Deus, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pastor, então quer dizer que se eu pedir tudo, qualquer coisa, amado, vamos entender, ele está dizendo que se eu estiver nele e ele em mim, se ele está em mim e eu nele, eu vou pedir qualquer coisa. Eu vou pedir aquilo que é a vontade dele, não o que é a minha vontade. Estão entendendo? E tem algumas pessoas que acham, né, que leem isso aqui e falam, pode pedir o que quiser, que vai receber. Não é isso, não é assim, não vai receber não. Vai receber, se pedir crendo, se estiver de fato nele e ele em vós, vai receber aquilo que é a vontade dele. Porque ele é soberano. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele tem o que é perfeito para mim e para você, para termos uma vida boa, agradável e perfeita. Amém, igreja? Então nós precisamos ter esta maturidade de entender a profecia na nossa vida. Esta palavra é para esse ano na nossa vida, mas nós temos que ter a maturidade de viver essa profecia. Porque é algo que é muito sério. É algo muito, muito, muito sério na questão espiritual. Deus tem uma vida abundante para nós. Isso é promessa. Em 1 de Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita. Então, igreja, você é uma raça eleita. É sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, pastor? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então a nossa vida pertence a quem? Deus. Ele é o nosso dono. Nós vivemos por Ele e para Ele, porque somos dele. Aí agora eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou pedir aquilo que eu quero. Se a minha vida é dele. Se eu vivo para Ele. Se eu sou dele. Então, a necessidade de conhecer o propósito. Lucas 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que tremendo, amado. O reino de Deus chegou para mim e para a tua vida. E o reino de Deus o que é? Paz, é alegria, é gozo do Espírito Santo. Quem tem Jesus tem tudo. 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento, para quê, pastor? Para permanecer firme no propósito de vida que o Senhor tem para você. E não sermos arrastados pelo erro dos insubordinados. Em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha que é Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, então olha, duas pessoas, um sensato e um insensato. Tá? Os dois ouvindo a mesma coisa. Um praticando e outro não. O que praticou, veio os problemas, veio a situação contrária e ele permaneceu firme. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, a mesma situação, os mesmos problemas. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande sua ruína. Então, amados, olha como sabe, não buscar conquistar o propósito de Deus para a vida traz sérias consequências. Sabe, eu viver a vida que eu quero ao invés de buscar a vida que Deus tem para mim, traz graves consequências. Então o conquistador, ele não é alguém insensato. O conquistador, ele não é um insubordinado, pelo contrário. Ele ama, ele vive pela palavra. Ele dá ouvidos e pratica. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é a graça de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Receba aí bem-aventurança, amado. Receba aí sucesso no que você realizar. Josué 1, 7 a 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nos chamou, igreja, para isso. Sermos fortes, corajosos e ter uma vida bem-sucedida. Em tudo. Então, vamos entender. Ser fortes e corajosos, isso depende de uma atitude nossa. Amém? Porque o Senhor diz: tão somente ser forte e muito corajoso. Então, tão somente. Então,
cabe a nós somente ser o quê? Forte e corajosos. Para quê? Para viver o propósito de Deus, para buscar o conhecimento do propósito de Deus e viver ele dia após dia. Bem-sucedido em tudo vai depender do quanto vivermos a palavra. Está escrito aqui. Está escrito aqui, versículo 8, pastor. Não cesses de falar deste livro da lei. Então, ser forte e corajoso. Amém. Amém, Deus. Vou ser forte e corajoso. Vou buscar o teu propósito para a minha vida. Ok, então começa agora a meditar na minha palavra. De dia e de noite. Tem muito crente que só ouve a palavra no dia de culto. E vem uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês. Com todo respeito. Como é que um crente desse medita na palavra? É complicado ou não é? Mas por quê, pastor? Porque o mundo fala mais alto. As coisas do mundo. Então tem muito mais tempo para as coisas do mundo do que tempo para a palavra. Então, a palavra de Deus é algo que eu preciso ler e meditar nela todo dia. Está escrito aqui, ó. Não cesses, né, o versículo 7. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quando nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha lá o versículo 7. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aí o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quanto mais eu medito na palavra, amado, mais eu tenho o respaldo de Deus. Quanto mais eu vivo a palavra de Deus com entendimento, mais eu serei bem-sucedido na vida. O Senhor te chamou para ser bem-sucedido. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha aí, ó. Eu discutindo essa semana, né? Conversando com a pessoa. Eu dizia, ele faz forte o cansado. Aquele que confia nele, que crê que é o Senhor que dá a força, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meu Deus é Deus de milagres, amado. Meu Deus é um Deus que renova, que restaura, que restitui. Sabe, que pode tranquilamente tirar uma enfermidade de um corpo enfermo. Fazer sumir um tumor, um câncer. Fazer com que as células mortas sejam células sadias. Esse é o meu Deus. Pode fazer tranquilamente uma transfusão de sangue sobrenatural. Pode renovar os ossos. Eu creio no sobrenatural. Eu creio em milagres. O Senhor rejuvenesceu Abraão com 100 anos para ele ser pai. Então, olha o que Deus fez para que Abraão fosse pai. Multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Então, os que não esperam no Senhor.
Amém? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amado. Sabe, você vê por aí hoje os crentes tudo cansado, tudo encostando, sabe, tudo reclamando. Está sendo renovado por quem? Por ninguém. Porque não está esperando no Senhor, não está buscando no Senhor, não está meditando na palavra do Senhor. Está muito frio aí, não? Vê aí, para mim aqui tá bom. Não? Se tiver aí, tipo, bom, continua. Tá bom aqui, né, meu presbítero? Isaías 46, versículos 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Ouve-me, igreja Cristo vive para o sul, e todos que estão plantados aqui. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Aleluia. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Quer aplaudir, amado? Aleluia. O Salmo 92, versículos 12 a 15 diz assim: florescerá como a palmeira. Desculpa, mano. O justo florescerá como a palmeira. Diga, eu florescerei como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amados, põe para mim, pastora, versículo 12. O justo florescerá como a... Pastor, como assim? Muitos leem esse versículo, acham bonito. Mas o que é isso? O que é florescer como a palmeira e crescer como o cedro no Líbano? Tem imagem aí, pastora? Não, isso é o cedro no Líbano. Eu quero a palmeira. Por favor. Hã? Não colocou a palmeira? Tá aqui, pastora. Só ter prestado um pouquinho mais de atenção. Esse é o cedro do Líbano. Bonito, né? A pastora vai achar uma palmeira lá, porque eu quero falar agora da palmeira. E não é do Palmeiras, não. É da palmeira. É, olha lá. Os palmeirenses tudo já dando risada. Estão todos felizes. Achou? Tá quase? Está esperando ela crescer? Está esperando ela florescer? Hã? O justo florescerá como a palmeira. Será que é rápido? É demorado? Eu vou esperar, pastor. Até meia-noite é domingo.
Achou uma palmeira no meio do mato lá. Tem umas palmeiras mais bonitas, viu, pastor? Você pegou uma minha feinha aí. Os irmãos já vão dar uma desanimada com essa palmeira aí. Não tem uma para dar uma animadinha melhor nos irmãos? Tem umas assim. Umas bonitas. Eu vi hoje. Na internet. Bom, enquanto ela acha uma outra mais aparentosa, eu quero dizer para a igreja que a palmeira, ela é notada pelo seu crescimento vertical. E ela vai de 15 a 30 metros de altura. Essa está uma palmeira mais bonitinha, pastor. Aí, né, um ambiente mais bonito, uma paisagem mais agradável. Então, olha só. Que árvore majestosa, né? Ela é um tronco forte, porém bastante flexível, com as suas folhagens. Ela produz fruto durante muito tempo, de 100 a 200 anos. A palmeira, amados, ela é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra. A sua raiz ela é muito forte. Outras árvores, elas morrem com facilidade, mas a palmeira ela é muito difícil de ser destruída. Você pode cortar uma palmeira, mas não pode matar uma palmeira. A maioria das árvores tem uma capa protetora chamada de casca. E você retirando esta casca, a árvore morre. Mas não é assim com a palmeira. Olha que interessante isso, amado. Porque ela não retira os nutrientes de fora, como as outras. Os nutrientes que a mantêm viva estão dentro dela. Então é de dentro para fora, não de fora para dentro. Você é como a palmeira. O nutriente está dentro. Não é a circunstância externa. Então você pode cortar, você pode ferir por fora, mas ela não morre. Ela continua viva por dentro. Então a palmeira, ela cresce no deserto. Ela floresce, amado, e ela dá fruto, onde outras árvores morrem. A sua raiz, ela chega a entrar 3 a 4 quilômetros no solo, até encontrar água. Com uma só semente, ela se reproduz. Ela não aceita enxertos. Ela não pode se unir com outros tipos de árvores. Ela é única. As palmeiras, elas florescem numerosas vezes, em abundância, o ano inteiro, em todas as estações. Ela é resistente a ventos e tempestades. Balançam, perdem folhas, chegam a envergar até encostar o solo. Mas não caem facilmente. Olha, amados, em lugares que houve tsunamis e tinha palmeiras, elas ficaram de pé. Elas ficaram de pé. As palmeiras são árvores que se destacam. São visíveis a longas distâncias. A palmeira, ela se curva, mas não se quebra. Uma coisa que a palmeira não resiste é o frio. O frio é o que destrói uma palmeira, tanto que ela não
não nasce, não cresce num ambiente frio. Você não vê uma palmeira no Alasca. Não tem como. Ela só frutifica, floresce em climas quentes. Então, amado, você é comparado a uma palmeira porque você tem o fogo do Espírito. Você tem o fogo do Espírito para florescer e frutificar, plantado na casa do Senhor. Aleluia. 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 Então você sabe agora porque o Senhor diz que você florescerá como a palmeira, com raízes profundas até as águas, com a força que não se quebra, pode até envergar, mas não quebra. Nada poderá te destruir, por mais que te machuquem, por mais que tentam te atacar por fora, a tua força é de dentro, vem de dentro. E você está aqui plantado na casa do Senhor para florescer para o Senhor o ano inteiro. Todas as estações do ano. E nenhum vento, nenhuma tempestade pode fazer você cair. Amém? E crescerá como cedro no Líbano. O que é isso, pastor? O que é crescer como cedro no Líbano? Agora pode colocar, pastora, por favor, o cedro. Esse cedro está bonito, muito bonito. Esse cedro. Olha, amados. O cedro do Líbano, ele tem um crescimento lento, mas consistente. Ele chega a atingir 40 metros de altura. Uma árvore muito grande. E nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto que a planta somente cerca de 5 centímetros. Olha que interessante. Olha como é um processo lento de crescimento. Mas consistente. Por quê? Enquanto a raiz está se aprofundando até quase 1,5 metro, você está vendo da planta somente 5 centímetros. E a raiz está lá criando consistência. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa então a crescer e a se desenvolver. É uma árvore muito resistente, que suporta também o vento e calor, assim como a palmeira. Suas raízes buscam água nos lençóis freáticos e por isso não depende de chuva. Não depende de fatores externos, também assim como a palmeira. É uma árvore nativa das montanhas da região mediterrânea, no Líbano, na Síria Ocidental, na Turquia, Centro-Meridional e no Chipre. Então, olha, ela é uma árvore nativa das montanhas. Então, ela nasce, ela cresce em montanhas. E quando a raiz, em seu crescimento, ela encontra uma rocha, que isso não é difícil, por estar em uma montanha, ela, ao contrário de outras plantas, de outras árvores que param, não é, de crescer a raiz, ao contrário dessas espécies, ela continua a crescer. Como, pastor? A sua raiz abraça a rocha. Então, se ela vem e encontra a rocha, a sua raiz ela se abre e abraça a rocha e continua a descer. E quanto mais abraçada a rocha, a raiz estiver, mais firme
é a árvore. Nós estamos abraçados à rocha aqui, amado. Nós estamos abraçados à rocha que é Jesus Cristo. Nada pode te deter. Nada pode te deter. Receba isso aqui para a tua vida. Receba esse conhecimento. Porque muitos ouvem isso. E por quê? Por que o Senhor disse que eu vou florescer como a palmeira? Por que o Senhor disse que eu vou crescer como o cedro no Líbano? Recebe aí para a tua vida essa força, sabe? Esta beleza. Sabe, as pessoas vão ver de longe a força na tua vida. Vão ver a luz de Cristo de longe na tua vida. Porque são árvores majestosas. Volta para mim a palmeira, pastora, para a gente já ir adiante. Olha que árvore majestosa. Imponente. Imponente. Os frutos dela estão lá em cima, mano. Não é qualquer um que vai chegar e pegar, não. É para aqueles que Deus determinar. Ela produz muitas sementes, mas com uma semente, ela se reproduz. E aí quando cai de novo, pode ver, ó, uma perto da outra. Assim somos nós. Fazer discípulos para Jesus, com as sementes que o Senhor nos dá. Agora o cedro do Líbano, pastora. Olha, uma árvore que produz sombra, produz abrigo. Nada pode deter as tuas conquistas com Deus. Nada pode impedir de você viver o propósito de Deus para com a tua vida. Então, amado, receba o poder de Deus, viva o poder de Deus, receba longevidade com forças renovadas diariamente. Em Josué 13:1 diz: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Amado, tem muita coisa para você possuir. Independente da tua idade, muita coisa tem para se conquistar. Muita coisa tem para se conquistar. Pastor, não, eu já cheguei num nível que para mim tá bom. Não, eu já conheci bastante, eu já tenho bastante conhecimento, eu já entendo bastante, já sei como é que é. Amado, você não sabe nada. Você não entende nada. Você não conquistou nada ainda. Com todo respeito pela tua vida, que eu amo em Cristo Jesus. Mas o Senhor está dizendo para nós, para mim e para você, que nunca devemos pensar que já está bom. Nunca devemos pensar que já deu para mim. Eu sempre posso ir além. Eu sempre posso ir além por aquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? 2 de Crônicas 15:7, eu termino, que diz assim: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Receba a recompensa do Senhor, receba as conquistas, receba as vitórias, receba força renovada, receba ânimo redobrado, receba uma semana vitoriosa para a honra, glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos preparou. Uma noite de aprendizado, uma noite de conhecimento, uma noite de revelação, uma noite, Senhor, onde recebemos, ó Deus, pela Tua palavra, o Teu poder em nosso espírito, o poder para conquistar, o poder para ir além,
para ir, Senhor, para lugares mais altos, para conquistas reais, conquistas, ó Deus, que de fato é o teu propósito para o nosso viver. Não conquistas do desejo pessoal, mas conquistas que o Senhor quer e tem para nosso viver. Que de fato, Senhor, irão glorificar o teu nome. Irão mostrar, irão revelar ao mundo que a boa mão do Senhor fez isso. Todos verão, saberão que foi o Senhor quem fez isso. Assim, Deus, nós prosseguimos, Pai. Prosseguimos, Deus, para conquistar aquilo que o Senhor deseja que venhamos conquistar. Aquilo para o que também nós fomos conquistados por Ti. Que saia a luz, que se manifeste em nosso viver, Pai, a Tua santidade, Teu poder, a Tua glória. Que haja mudança de vida, Pai. Que haja, Senhor, mudança radical de vida. Que sejamos de fato, Senhor, como a palmeira, como o cedro do Líbano. Que sejamos de fato, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Que não haja nenhum impedimento para buscarmos mais de Ti, Senhor. Que o mundo, Senhor, não fale mais alto em nossos corações. Que as coisas do mundo, Senhor, não seja, ó Deus, o que nos motive a viver nesta terra. Mas sim as coisas do alto, Senhor. As coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Que seja isso a nos motivar. Que seja isso, Senhor, a nos fortalecer, a nos tornar pessoas mais fortes, firmes em Ti, Senhor, para que possamos, Deus, ir além, para que o Senhor se agrade de nós, para que sejamos inabaláveis, abundantes na Tua obra, Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Haverá recompensa. Haverá recompensa. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua semente e frutificar para Ti. E que sejam frutos que permaneçam, Pai. Que sejam frutos permanentes para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém? E toda a igreja diga amém, amém e amém.